Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fala Direito, o podcast mais democrático e diversificado do Brasil. A apresentação é comigo, Vanor, e com meu amigo Edmilson. Fala, Edmilson. Tudo bom, Vanor? Tudo jóia? Vamos lá. Para mais uma? Mais uma figura legítima de grande intelectualidade a gente traz, hein? E hoje nós vamos tratar com você sobre o terceiro setor. Nós temos certeza que você já ouviu falar sobre terceiro setor, mas temos certeza também que você tem dúvida a respeito do que seja o terceiro setor, né? Para ser terceiro setor, provavelmente tem que ter o primeiro e o segundo. E hoje nós vamos tratar desse assunto com você. E para isso nós convidamos, Edmilson, uma fera. Fera, hein? Uma pessoa que detém um grande conhecimento nessa área. E nós estamos falando do Dr. Fábio Rodrigues de Jesus. Ele é advogado desde 2000, pós-graduado em Direito Constitucional, mestrando em Direito Social e Processos Reivindicatórios. Ele também é professor, Edmilson. Ele é professor e tem forte atuação no terceiro setor. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com ele, nós vamos trazer para você todo o esclarecimento a respeito do que é o terceiro setor, como é que funciona, qual a importância do terceiro setor na vida de toda a sociedade. Dr. Fábio Rodrigues, seja bem-vindo, é um prazer receber vossa pessoa aqui, nos sentimos engrandecidos e envaidecidos, não é, Edmilson? Muito envaidecido, hein? E o que a gente falava nos bastidores, quase que a gente não grava, de tão interessante que é o assunto, né? E de tanto conhecimento que o senhor vai nos trazer agora, doutor. Eu acho que a gente fez um preâmbulo bom aqui. Bom, primeiro, bom dia, obrigado a todos, obrigado, doutor Vanor, obrigado, doutor Edmilson. É uma alegria estar aqui no Fala Direito, né? Podendo partilhar, podendo dialogar, né? Trazendo aí as informações, podendo traduzir melhor, né, essa perspectiva do terceiro setor, né, uma área que cada vez mais a gente vê um crescimento nos últimos tempos, né, e tem uma tendência ainda de crescimento, de aprimoramento. Então estamos aqui para bater um papo e dialogar e procurar trazer aí, ajudar, né, esclarecer algumas coisas, né, trazer algumas novidades. Obrigado mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos e vamos bater um papo sério. Hoje é um papo sério, né? Vamos falar sobre o terceiro setor, como eu gosto de chamar, doutor. E o terceiro setor é que salva o rolê, quando ninguém mais sabe o que fazer. Pois né? é. Deu até uma rima aqui, né? É isso. E é isso, nós vamos falar sobre essa questão, então. Se você pensa que isso é coisa de ONG, né? Ou ONG, que só pede doação, segura aí, porque tem muita história boa para a gente conhecer. Se a gente que atua um pouquinho no meio já ficou surpreso, imagina quem está nos assistindo lá, ainda é pego por aqueles pensamentos, né, ultrapassados, e vocês nem sabiam que está ultrapassado. Mas hoje o doutor vai ilustrar isso tudo para a gente. Maravilha. Vamos lá? Vamos começar então? Bora. Doutor, fique à vontade para falar para a gente então o que é o terceiro setor. Legal, então vamos lá. Primeiro, acho que você começou bem, né, Vanor, falando que para ter o terceiro a gente tem que ter o primeiro e o segundo setor, né? Então não vamos nos ater à discussão do primeiro e segundo setor, mas dizer que o primeiro setor tem a ver com as instituições públicas de Estado, né, que nós temos na nossa sociedade brasileira. O segundo setor são aquelas instituições privadas que têm aí uma característica com finalidade lucrativa, a indústria, o comércio, né? E aí temos o terceiro setor, que são entidades, instituições que nascem da própria sociedade civil na perspectiva de colaboração e atuação parceira com o Estado, né? Então, o terceiro setor, em linhas gerais, né, historicamente, é constituído por entidades da sociedade civil, né, que com a perspectiva de melhorar a qualidade de vida, de também produzir o bem comum, construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais digna, é que se tem o terceiro setor, né, que é a própria sociedade, o cidadão, o indivíduo, às vezes até instituições
que buscam, né, criar uma instituição para poder colaborar, né, com políticas públicas, seja de educação, saúde, moradia, né, enfim, até cultural, esportiva. Então, é a própria sociedade buscando se organizar para, junto com o Estado, melhorar a vida de cada um de nós e da coletividade, né? Então, o terceiro setor, ele tem, se a gente for pegar historicamente, né, ele nasce, né, lá atrás, né, quando o Estado ainda em constituição, em processo de crescimento, ainda não conseguia chegar, né, junto, principalmente aos rincões da nossa sociedade, das periferias. Então, as pessoas começaram a se organizar, né? Eu lembro que a gente que é aqui da Zona Leste de São Paulo, da região da periferia de São Mateus, Sapopemba, o quanto as mães, né, junto com as igrejas, né, todas elas, as instituições religiosas, se organizavam para poder ter um espaço onde os filhos ficar, porque você não tinha creche para todo mundo, hoje sei, né, que é o Centro de Educação Infantil. E aí se começou a organizar ali de forma voluntária, de forma benevolente, né, esse processo de cuidado, né, das crianças. Para quê? Porque a mãe, o pai tinham que trabalhar e muitas vezes não tinham onde deixar as suas crianças, né? Então, começou nesse processo, né, de voluntariado, de ajuda mútua, né, com as instituições, em princípio, religiosas, né, que até hoje, né, nos dias de hoje. E aí vem um processo, né, um processo de avanço, de crescimento. O próprio Estado começa a verificar como que, sem recurso público, doutor Vanor, essas instituições conseguiam avançar, dando qualidade, dando café da manhã, dando almoço e tudo, processo de doação, ajuda mútua entre a sociedade. Sim. Só te fazendo um corte, doutor. Claro. Então a gente está falando aqui, o terceiro setor é um time de heróis sem capa, né, que lutam por causas sociais, ambientais, culturais, que deixa tudo menos cinza na sociedade. Sim. E eu vou até complementar e dizer que, pelo que a gente conversou e o que o doutor está trazendo, ele não traz assistencialismo, ele traz dignidade. Perfeito. Essa é uma grande diferença. O assistencialismo é algo muito pontual, né? Que você vai lá, dá uma cesta básica, vai lá, dá no Dia das Crianças uns brinquedos, que faz parte do ser humano, esse processo também, né? Mas isso não tem uma perspectiva duradoura, né? Então, é paliativa. É momentânea, né? É algo legal que acho que as pessoas têm podem continuar, tanto as pessoas individualmente como as empresas, as instituições que queiram fazer algumas atividades assistencialistas, que é isso, é você às vezes dar um colchão, dar um cobertor, até aí não é o problema. Porém, o terceiro setor vai além disso. Ele ajuda na construção de políticas públicas de garantia de direitos, digamos assim. Até porque a política pública é um papel, é uma prerrogativa do Estado que pode ser, né, atuada indiretamente com essas instituições do terceiro setor, mas que, o terceiro setor são pessoas que adotam, né, uma causa, muitas vezes, adotam uma filosofia, muitas vezes, de vida, seja numa pauta, né, da educação, da saúde, das mulheres, né, da criança, do adolescente. Então, são instituições, são entidades, instituições que buscam aí colaborar para que a gente possa ter uma vida melhor. Né? E essa colaboração, hoje, como eu estava dizendo, ela passa por um processo de voluntariado, de uma ajuda ali entre a própria comunidade, para uma parceria com o Estado. Né? Por isso que hoje, em 2025, a gente tem um crescimento desse terceiro setor. Porque hoje, com a possibilidade, porque os instrumentos jurídicos foram alterados, né? Desde o plano Bresser para cá. Sim, né? Bastante, né? Que possibilitou, né? A gente pode tecer algumas questões talvez críticas com relação a isso, até que ponto o papel do Estado ele vai se diminuindo, até que ponto isso a sociedade assume boa parte do Estado. A gente pode pensar, mas o terceiro setor é fundamental, importantíssimo nos dias de hoje. Porém, há necessidade desse equilíbrio, muitas vezes. Até onde vem o papel do Estado, até onde vem o papel do terceiro setor, e até onde os dois atuam, né, em conjunto para o bem-estar da população, que é o que hoje a gente tem, né, as leis que
que criou o MIROSC, por exemplo, né? Que é o marco regulatório das organizações sociais, né? Que antigamente a gente chamava as ONGs, né? ONGs. Né? A gente chamava as ONGs. Ainda está muito vivo, né? Quando se fala é muito forte isso, ONG. Organização não governamental. Não governamental. Que, na verdade, se muda para a organização da sociedade, organização social. Perdão, organização social, que é uma alteração, que é da própria sociedade civil. E por que se muda, né? Se a gente for pegar a etimologia da palavra, é organização não governamental. Hoje, com os marcos regulatórios, os instrumentos normativos, essas instituições elas casam muito com o interesse público. Então, tem ali, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal, a gente tem outros instrumentos jurídicos que balizam a atuação do poder público e hoje ela é reflexa também com o terceiro setor. E por que isso? Porque hoje o terceiro setor absorve um montante de recurso público considerável. E que, portanto, há necessidade dessa parceria. E aí... Há o público privado aí, doutor? Isso. É isso. A construção do metrô, por exemplo, o governo não tem condição, vamos colocar assim, de fazer sozinho. Aí ele faz uma parceria com o privado. Isso é interessante também, né? Porque essas coisas elas se misturam um pouco, né? Por exemplo, quando você faz uma coisa é o terceiro setor que atua numa perspectiva sem fins lucrativos, né? Sim. E não há ali você não tem uma instituição com uma perspectiva lucrativa como que é uma empresa privada. É diferente das PPPs, né, parcerias públicas e privadas, que, na verdade, é também uma forma indireta da execução dos serviços públicos, mas aí é numa outra perspectiva de contratação efetiva, né? Perfeito. Através de contrato de gestão, mas ali você tem empresas privadas com finalidade lucrativa. Então, Sim. é o Estado, o primeiro setor, Sim. junto com a indústria, o segundo setor, para tocar em conjunto, né, um contrato de gestão para uma obra pública como um metrô, um trem, uma malha viária enorme, né? Então, é diferente, né, do terceiro setor, que tem uma finalidade mais... Foge completamente. Com as questões sociais. Então, às vezes... mas isso é importante a gente esclarecer, né? Porque parece que no APPP não tem a tal do social. Ali você tem ali um contrato mesmo de gestão. Aí deixa eu ver se eu consigo... Baseado na lei de licitações. Deixa eu ver se eu consigo juntar os três. Vamos lá. Governo do estado, por exemplo, vai construir um hospital, não tem verba. Aí ele faz essa parceria público-privada, traz uma organização, uma empresa, uma entidade do segundo setor, tem fins lucrativos. Os dois se uniram, construíram, materializaram aquele hospital. Agora eu preciso gerir esse hospital. E aí entra, como a gente tem vários exemplos aí reais, entra as organizações do terceiro setor. Ela vai gerir toda isso que foi construído em parceria do governo do estado com uma empresa privada e agora a contribuição dessa organização. Dá para a gente... Dá, é possível. Uma coisa é você ter ali uma PPP, né, uma parceria público-privada, em que você faz ali um contrato de gestão como empresa privada na construção do hospital, digamos assim. É evidente que aí nesse contrato vai prever qual tipo de remuneração essa empresa que está usando os seus próprios recursos para fazer aquele hospital. Certo. Então aí precisa ver de que maneira essa empresa ela vai, não sei se através de de um convênio de saúde, porque tem que ter por parte da PPP também uma contrapartida para o empresário que bancou aquela construção do hospital. Precisa ver se vai ter um subsídio ou de maneira parcelada ou se tem ali uma parte do hospital que seria privada para poder pagar aquilo que o privado, né, colocou. Porque nas parcerias pública e privada, o prédio, né, a estrutura do hospital será do Estado, do primeiro setor, contudo quem constrói é o segundo setor com finalidade lucrativa e ela vai querer alguma coisa. Mas aí, doutor, não seria também, por exemplo, o que a gente chamava de creche, que hoje é a SEI. Centro de Educação Infantil. Não é mais ou menos na mesma linha? Mais ou menos, eu vou te explicar. Aí o que acontece?
Para você incluir, você pode incluir o terceiro setor depois, na execução da política pública da saúde. Você pode pôr uma OS lá para fazer a gestão, que aí é um outro contrato de gestão com outro recurso. Então, veja, você pode ter ali a sociedade civil com fins lucrativos, segundo setor, e a sem fins lucrativos, terceiro setor, atuando junto com o Estado numa perspectiva de uma política pública de saúde. Mas, de novo, o segundo setor, ele tem que ter de que maneira ele vai ser remunerado daquilo que ele investiu. Sim, sim. E o terceiro setor, ele não vai ter uma remuneração com fins lucrativos, ele só vai administrar e fazer a gestão com o know-how daquela instituição, e etc, etc. Né? Perfeito, perfeito. Agora, você fez a pergunta com relação... da SEI, e que tem... você tem algumas pessoas que têm um imóvel, é isso que você quer dizer? Não, mas já percebi a diferença, porque assim, a gente estava falando da questão do hospital, da construção do hospital. A creche, a SEI, né? A pessoa normalmente loca um imóvel, ela tem um imóvel, né? E aí ela passa a cuidar dessas crianças para que os pais vá trabalhar, contrata-se os professores, né? Para cuidar dessas crianças, o nutricionista, a cozinheira, preparar a alimentação e tal. Mas não tem fim lucrativo, né? Não, porque aí hoje, Valor, é assim. Hoje o que acontece? Aquela instituição, aquela entidade, aquela OS, né? Ela consegue... que aí é a organização social, né? Organização social. Então, essa organização social, que é as antigas ONGs... As antigas ONGs, né? Tá. É importante que a gente entenda. O que a gente fala agora, OS, é a antiga ONG. ONG não se usa mais. Não, porque, na verdade, hoje você tem uma lei própria, né? Sim. E que fala das organizações sociais, né? Uhum. Ela nasce, né, de uma instituição, né, a partir de um estatuto. Depois eu posso falar sobre isso, mas entrando no que você colocou, para voltar, para não perder isso, o que acontece hoje? Essas OS, né, Organização Social, perdão, ela muitas vezes ela adquire o convênio, através de um edital que a educação ela propõe. Então, ela vai lá, apresenta a sua proposta e é aprovada. Então, dentro do edital, dentro do contrato de parceria, essa instituição ela é obrigada a, muitas vezes, arrumar um imóvel. Então, o que ela faz? Ela aluga um imóvel, né, de alguma pessoa, né, um imóvel que tem que ter ali as todas características. E quando não tem que adaptar, né? Isso aí fica na prerrogativa, né? Inclusive, hoje tem uma verba de implantação que a gente chama, que o poder público dá. Olha, vai precisar gastar, sei lá, 30 mil para fazer a adaptação desse imóvel para uma SEI. Porque tem todo um cuidado, tem toda uma engenharia pedagógica, né, para poder fazer. Porque você tem berçário, você tem crianças de 0 a 2. Você não pode ter um monte de escadas. Para as crianças, então, sanitário. todo esse imóvel ele precisa ser estruturado. Evidente que, quando a gente fala, novamente, das nossas periferias, muitas vezes a gente não tem um imóvel adequado. Sim. E, às vezes, a gente sabe que, às vezes, aquele proprietário, com o intuito, muitas vezes... sabedouro que ele poderá alugar, porque é uma realidade, né? Ele vai lá e faz um imóvel, ele constrói. Ele constrói Só que no padrão. Ele constrói no padrão. Evidentemente que tem toda uma discussão, quer dizer, ele tem uma perspectiva de aluguel, mas não necessariamente ele vai ter. Então, muitas vezes, é que é difícil não ter, porque se você constrói um imóvel hoje adequado como a educação, a saúde precisa, para a instalação de uma OBS, para a instalação de uma educação, evidentemente. Mas isso é expensas dele. O que ele vai conquistar? Diferente da PPP, nesse caso, doutor Vanor, o dono do imóvel, ele não está numa PPP. Não. Ele faz isso com uma perspectiva de investimento. Isso. Porque ele vai ter um contrato ali de 12 anos, prorrogável até 60 meses. E aí sim mais. Então, é um aluguel, ou seja, um recurso que ele vai receber por 60 meses ou mais, porque depois você tem a renovação do convênio. Quer dizer, vai receber do poder público um dinheiro, né? Um recurso razoável. Uma recuperação do que ele investiu. E aí no aluguel acaba tendo. Que era o objetivo dele para alocar, ele está alocando, ele está recebendo a alocação. Agora, vamos combinar um negócio, doutor. Não é fácil, né? É como jogar futebol sem goleiro e com a trave diminuindo ainda todo dia, né? Você tem que lidar aí com burocracia, com falta de grana, com desconfiança, né? Porque, na verdade,
Quando você fala hoje de terceiro setor, ou você fala de uma determinada organização, causa, a princípio, uma desconfiança realmente, né? Mas também surgem oportunidades assim incríveis, que eu acredito que surja. Parceria com empresas, campanhas online, tecnologia a favor da causa, né, Edmilson? Exatamente. Agora, as redes sociais, nesse caso, doutor, são mais um aliado ou é mais uma dor de cabeça para o terceiro setor? Sim, vamos lá. Eu acho só uma consideração no que você disse, Claro. né? Que é interessante que a gente vem falando aqui desde que começou, que o terceiro setor tem uma vinculação muito forte com o primeiro setor, porque é financiado boa parte por ela. Mas tem muitos do terceiro setor que atuam com outros recursos. Sim. Aliás, no passado, antes mesmo do Estado colaborar, né, com o terceiro setor, nasce com ajuda mútua ali da comunidade, mas daqui a pouco você começa a ter recursos privados de gente que ajudam a bancar empresas privadas, instituições privadas e depois entra o Estado. Então, nos dias de hoje, também tem instituições do terceiro setor que fazem um trabalho com recursos de outras formas, inclusive de doação na rede. Você vê que hoje tem gente que trabalha muito monetizando, às vezes, um vídeo, um trabalho, para quê? Para poder financiar um projeto social. Exato. Então, o terceiro setor também tem esse viés. Não só claro, com o Estado, mas em boa parte sim, não dá para negar, mas também tem com grandes empresas que não dá para fazer a propaganda aqui, aliás, podiam vir ajudar aqui, né? Não fala direito. Pois é. Mas, né? Tem algumas instituições privadas não, né? importantes, né? Tá aberto, o canal tá aberto para você, pode ver. São grandes instituições que podem financiar, por exemplo, um espaço como esse aqui, que tem um cunho social, um cunho importante para a comunidade, não só do nosso mundo jurídico, mas como também da sociedade como um todo. Mas, com relação à sua pergunta, perdão, eu acabei devaneando, voltando a uma. Se as redes sociais mais ajudam... das redes sociais. Então, não vou entregar a idade aqui, né? Porque, mas é vintage. Mas hoje a gente fala que é vintage. Pois eu sou bem da área de máquina de escrever. Máquina de escrever. Então é da nossa idade. Doutor, da nossa parece idade. ter uns 20, 25. Quando tira óculos, fica mais novinho ainda. Mas eu, sinceramente, eu vivo um encantamento hoje, doutores. Vocês não têm noção. Como eu adoro esse momento tecnológico que a gente está vivendo. Eu trabalhei, desculpa, eu vou pode dizer, para dizer fica importância. Aqui é nosso. Eu trabalhei numa instituição financeira, no jurídico, em que eu carregava aqueles processos trabalhistas nas costas, e que não tinha só o Fórum da Barra Funda. Era o da Alfredo Isca, Casper Libro, era o Fórum Trabalhista, era distribuído na região central. Você imagina atravessar tudo aquilo, levando o processo, subindo e descendo escada, olhando pauta, para não perder o prazo. Exato. Porque perder um prazo de contestação era milhões para essa instituição financeira. Exato. Então a gente vem do mundo em que ela sola de sapato, subir e descer. Hoje, as audiências são virtuais. O protocolo é virtual. Você advoga. A gente é notificado. Ou você fazia até as 18, ou perdia o prazo. Então, hoje você faz até as 23. Por que eu estou dizendo tudo isso para chegar na sua pergunta? Eu sou entusiasta das redes, da tecnologia. Por quê? Porque ela facilita a vida de todos nós e pode se incluir. Mas veja, ela pode ser um instrumento também. Assim como o direito, ele pode ser um instrumento de manutenção dos poderes da elite, desde a época de 500 para cá, de dominação. O direito pode ser esse instrumento também. Verdade. Não podemos nos iludir. Verdade. Aliás, ele foi instrumento em vários momentos da nossa história que justificou, inclusive, o racismo. Aliás, a escravidão. Nós tínhamos normas da escravidão. E que era legal. Né? Que era legal. Então, veja, nós não podemos se iludir. O direito é uma ferramenta que ele pode ser um instrumento de manipulação e de dominação da grande massa, mas ele pode ser um instrumento de transformação social. E libertação. E de empoderamento do cidadão, que é o que diz a nossa Constituição, lá no nosso artigo 1º, artigo 7º. Aliás, para mim, a Constituição do 1º ao 7º já resumia tudo que a gente precisava na vida. Exato. Então, a rede,
a tecnologia, ela é maravilhosa, mas ela pode ser um instrumento também de exclusão, um instrumento de exploração, um instrumento de ganância. Sim. Né? Então, o que vai fazer essa ferramenta, como tudo na nossa vida, é a publicidade. É como que você leva, popularizar as redes, como que a gente consegue levar isso. Veja, nós tivemos recentemente uma situação muito difícil com os aposentados. Né? Sim. E assim, sem propaganda, mas talvez a gente não tivesse a rapidez que algum governo tivesse. Vai ter que entrar na ação, vai ter que agilizar. Não, já criou um aplicativo para que as pessoas entrassem. Tá? Mas veja, para devolver, alguns já estão recebendo. Então, de uma maneira muito rápida, muito eficiente. Sim. Porém, será que todos os idosos conseguem fazer esse sistema? Não. Não é simples. Então, assim, é uma ferramenta boa, rápida, só que se você não tiver atualizado... Então, com relação ao nosso tema do terceiro setor, a rede ela é fundamental. Primeiro, porque o próprio marco regulatório das organizações sociais determina que todas essas organizações, principalmente que tenham parcerias e recebem recursos públicos, precisam ter um site e lá precisa ter todos os valores, o que está recebendo, o que está sendo feito. Então, é uma maneira de você acompanhar os gastos, o que está sendo feito. Né? Então, as redes podem ajudar nisso. Pode ajudar na divulgação do trabalho, da rede, da OS. Sim. Eu acho que as OS usam pouco ainda, eu acho. Ela usa pouco? Eu acho que usam pouco essa ferramenta tecnológica para mostrar o trabalho que ela desenvolve. Sim, sem dúvida, eu concordo. Pelo menos, assim, concordo. Eu gosto da rede, eu sempre estou ali no Instagram, no TikTok. Mas as OS estão pouco de olho nas redes? Então, mais uma vez... nós temos embora a gente teve um avanço muito grande, normativo, inclusive de recursos, de aporte de recurso público nas organizações sociais, mas posso ser sincero, Sim. Há uma carência de profissionais que possam potencializar esse trabalho dessas entidades, que muitas vezes a gente não vê. Né? Qual é o trabalho, por exemplo, da OS Santa Marcelina na saúde? Sim. Onde você vê, né, assim, eles têm lá o site, assim como a Fundação ABC Santo André, ABC agora, né? Começou como Fundação Santo André, mas hoje é ABC. Os que utilizam conhecem o potencial. Pois mas eu acho que isso falta. Né? Mas dentro disso, doutor, deixa eu te falar o seguinte, ó. O futuro é logo ali, né? Isso a gente não tem dúvida, né? Exatamente. E o terceiro setor já vem se mexendo. Com voluntariado digital, aplicativos de doação, jovens aí cheios de ideias, né? Sim. Parece até um filme futurista, mas sem o carro voador. É isso. Aí eu te pergunto o seguinte, doutor. Você acha que... O que você acha que vai bombar no terceiro setor nos próximos anos? Olha, eu vejo que essas ferramentas hoje que a gente tem, né, de canais que você possa traduzir, né, o que está sendo feito, acho que você ter, aí como você disse, né, ferramentas para poder potencializar, inclusive a arrecadação de aporte de recursos que muitas vezes pode ir além daquilo que ele recebe do recurso público, né? Sim. Porque, querendo ou não, você tem uma amarra, né? O setor privado também pode contribuir. O setor privado Como pode nós temos aí grandes organizações, por exemplo, o SESI, que o senhor representa, que é um exemplo forte, né, Vanor? De como o segundo setor pode criar investimentos para o terceiro setor. Pois é, o Vanor colocava, o senhor completou. Recentemente eu tive uma reunião com um garoto que estava fazendo, acho que é doutorado em ciências sociais. E ele estava criando embora ele seja da área, ele é sociólogo, mas ele é um menino novo, manja muito tecnologia. E ele estava tentando criar uma ferramenta tecnológica para que a sociedade como um todo pudesse acolher a população em situação de rua. Tá. E eu fiquei muito interessado em ouvir de que maneira, como assim a rede? E aí você tem que ter esses cuidados, né? Justamente ele foi
nos consultar, né, pela questão do direito e tal, porque de que maneira, o cuidado que é, como que você vai expor isso? Porque a ideia dele é ter uma plataforma onde você tivesse ali os cadastros dessas pessoas e o indivíduo pudesse ali de algum modo colaborar, ajudar, seja financeiramente, seja propondo um trabalho, propondo algo para poder indicar alguma coisa, porque aí eu falei para ela, é bacana, no primeiro momento assusta um pouco, porque eu também venho da área social, de que maneira você não pode fazer disso um instrumento só de uso dessa população. Mas, ao mesmo tempo, como que você pode ter uma ferramenta dessa em benefício da própria população em situação de rua, e mais do que isso, de desmistificar quem são essas pessoas, de dar visibilidade. Por quê? Porque a gente não pode, como no bastidor eu falei isso com vocês, a pior coisa que a gente tem em todas as nossas áreas é generalizar e ter o senso comum. Ah, quem está na rua é vagabundo. Ah, quem está na rua é esse bando de drogado que não quer nada com nada. Cara, alguém já foi lá para verificar quantas pessoas estão lá? Quem são essas pessoas? A diversidade de problemas que tem ali. Por que as pessoas chegam em situação de rua? Como assim as pessoas... Ah, é melhor eu morar na rua. Mas então, veja, é que é mais fácil, né, você jogar a culpa naquele que não tem nem voz do que você tentar buscar compreender ou buscar uma solução. Né? É óbvio que alguns vão dizer, mas você é muito garantista, não quer... Não. As pessoas têm que ser responsáveis também pela sua, por algumas ações que elas tomam, né? Mas a gente precisa ver de que maneira essas coisas acontecem. Mas por exemplo, doutor, me perdoe te cortar mais uma vez, a questão da moradia. Muitas vezes fala assim, a pessoa não tem moradia, Edmilson. Aí cria-se uma organização, um mutirão, vai lá, constrói. Dali a pouco, aquela pessoa que recebeu moradia, ela vende a moradia. Né? Aí você fala assim, tem que morar na rua mesmo, porque recebeu casa, mas vendeu. Mas ninguém se entende, ninguém procura saber o que está por trás que fez com que ele desfizesse do imóvel. E aí entra uma coisa que o doutor falou que é importante. Eu não, desculpa o português, mas eu não posso jogar água suja com o bebê junto. Muitas vezes o mutirão ele é importante. Sim. Nem todo mundo vai fazer o que eventualmente o indivíduo ali acabou fazendo, por razões que a gente também não sabe, vender o imóvel. A maioria vai ficar naquele imóvel porque é a única coisa que ela tem. Exato. Né? Então ela vai valorizar sim, dali ela vai ter crescimentos, né? E talvez seja necessário rever, então, os pontos que não estão bons aí, né? Para corrigir e manter e fazer com que a pessoa tenha consciência de que ela possa ficar no imóvel, que ela não precise vender. Agora, por exemplo, constrói-se uma infinidade de condomínios, entrega-se para a pessoa. Aí, além da prestação do imóvel, ele também tem que pagar o condomínio. Com salário baixo, como a gente tem... São situações que acabam, às vezes, levando a pessoa a sair de novo e voltar para uma comunidade, um lugar. Então, tudo isso é necessário quando você constrói uma política pública. Porque, então, eu vejo que a tecnologia ela é fundamental, principalmente para poder dar publicidade, né? E, principalmente, trabalhar o que significa cada um desse terceiro setor, essas organizações sociais, o que significa cada uma delas, dando transparência, divulgando, promovendo, né? Então, acho que isso é de fundamental importância. Quais são os direitos sociais em que o SESI mais atua? Né? E como ele atua, né? Hoje, o SESI atua muito mais no âmbito da educação. Educação. Não só educação, também educação profissional. Porque o doutor falou no início de saúde e tal, né? No passado... Hoje ainda tem essa... Tem uma perspectiva da saúde e também da cultura. Tem também. Tanto é que o atual presidente tem feito... porque, assim, só para vocês entenderem, o Conselho Nacional, onde hoje eu estou, ele é uma estrutura normativa de regulação dos SESI nacionais, dos regionais. Embora os SESIs tenham sua autonomia, né? A federação aqui da Fiesp com o SESI São Paulo, a Firjan com o SESI Rio de Janeiro, tem toda autonomia. Então, qual que é o papel do Conselho? É ajudar esses regionais a potencializar o trabalho e a finalidade da instituição.
Por exemplo, uma discussão que se tem muito é a ampliação do número de escolas, talvez, do SESI, para possibilitar, né, que a gente tenha mais escolas do SESI e que possa garantir não só para o filho da indústria, mas também o filho de todo e qualquer trabalhador. Afinal de contas, o SESI ele atua também como digamos, como uma força auxiliar também do Estado. Porque, na verdade, houve uma ampliação, né, doutor? Eu acho que inicialmente era o filho do funcionário da indústria. Hoje, me parece que também, né, atende-se na escola o do comércio também, né? Então, na verdade, é assim, você tem a prioridade nas vagas do filho do industrial. Prioridade. Havendo vagas, Sim. ele é aberto para os trabalhadores do SESI. Por exemplo, no meu caso. Né? Por exemplo, Sim. eu não consegui para minha filha, porque... não houve vaga remanescente. Não houve, porque quando eu entrei lá, minha filha já estava no 7º, 8º ano. Então, quem entra no SESI dificilmente não conclui. Porque é uma instituição maravilhosa. E a qualidade também do ensino Então, é difícil ter uma vaga. E aí, por último, eles abrem quando não... para a sociedade no geral. Remanescente, mas né? como hoje a gente ainda tem uma avaliação pessoal, né? Acho que poderia ampliar mais, não temos tantas escolas, e aí acaba que realmente... requer um investimento maior também. Né? Requer um investimento maior. Mas hoje a educação é primordial, mas está tendo outros projetos. E aí que é interessante, porque hoje o atual presidente, ele tem buscado, através de editais, né? Financiar projetos dos SESIs regionais. Tá. Né? Porque uma parte desse recurso de 1,5 fica com o Conselho Nacional. Só que o Conselho Nacional, atualmente, ele não executa nenhuma atividade. Ele é mais normativo, de controle, mas ele pode fomentar. Sim. Né? Então, por exemplo, tem um edital, os conselheiros aqui do SESI São Paulo podem sugerir, olha, precisamos fazer uma parceria, né, com essa instituição, trabalhando, por exemplo, o MOVA, né, que é Educação de Jovens e Adultos. Isso. Então, o SESI teve um papel fundamental na pandemia, não sei se vocês vão, logo depois da pandemia, sim, claro. que era no fortalecimento da formação e capacitação, inclusive, dos professores e tal. Então, tem esse lado muito bacana do SESI, né, porque tem um know-how muito grande também para poder ajudar as estruturas, tanto do primeiro setor diretamente, como também juntamente com o do terceiro setor, com outras instituições. Né? Doutor, e quais os tipos de disputa jurídica o SESI costuma enfrentar? Uma delas é sempre uma discussão com relação se eu devo ou não pagar essa contribuição. Essa é a maior. Então, às vezes a indústria questiona, olha, porque tem todo um enquadramento, né? Sim. Se tem indústria que fala, não, nós somos serviço, nós somos indústria. Eu fabrico, embora a gente fabrica óculos, mas é uma fabricação caseira para potencializar o comércio. Mas ele fabrica o óculos. Você fabrica a indústria. Industrializa. Então, só para dar um exemplo. Então, tem empresas que buscam não sair dessa questão. E às vezes ela mesmo, às vezes ela é indústria e comércio. Aí ela vai pagar. Como indústria e como comércio. Deixa eu ver se eu entendi. Então, eu tenho uma lanchonete, eu faço salgados para vender para minha lanchonete, eu não sou indústria, eu sou comércio. Aí você vai contribuir para o SESC, né? Para outra instituição do Sistema S. Entendi. Agora, se eu produzo ali o alimento e vendo para distribuir, aí é a indústria. Então, isso é um dos litígios que tem, que são, né, essas questões todas relacionadas. Isso do ponto de vista, né, da demanda, digamos, que a gente tem, que é uma demanda, em princípio, administrativa. Sim. Nós temos poucos litígios judiciais, porque há os recursos, né, que é feito administrativamente até chegar lá no conselho. Né? E aí, essa é acho que uma das principais demandas que a gente tem. Agora, nós temos todas as demandas internas, né, do conselho, né, de pareceres, de manifestação nos processos todos de contratação, de compras, né? Então, o Conselho também tem muita atividade interna, né, com os demais SESs e, portanto, sempre tem ali a necessidade de uma
de um parecer, de uma manifestação jurídica, né, para o presidente, né, deliberar e tomar decisão. Que legal. Então, o foco é esse, né? E tem outras demandas, né? A gente tem, às vezes, demanda trabalhista, né? De algum trabalhador do conselho que sai, que muitas eventualmente sai e entra com ação. Temos situações envolvendo... Teve um momento em que o conselho trabalhou muito com patrocínio, não sei se vocês sabem, né? Você vai lá, tem um evento, pede patrocínio, então vai lá, dá um recurso... E muitas vezes a prestação de contas não se coaduna com o regulamento, com a ordem de serviço, aí você pede para regularizar, não regulariza, aí não traz as notas. Então, tem algumas questões de prestação de conta que às vezes não está irregular, e aí você notifica administrativamente, e se não der, aí você tem que entrar com uma medida judicial, e esse também é um outro... Mas a maioria resolve-se extrajudicialmente. Eu acho que a grande maioria... Dentro da própria casa, né? Temos alguns processos litigiosos, mas a grande maioria é dentro do aspecto consultivo, né, o patrocínio, que eu me lembro assim, acho que a maior parte reside na questão do esporte, né? De um ou outro atleta, ou de mas time, teve muitos né? patrocínios culturais também. Né? De feiras, de eventos, né? 1º de maio, né? Que tem a ver com a questão do trabalhador. Sim. Então, eu não lembro o ano. Não é só das centrais sindicais. Não, porque é isso. O SESI, quem banca é o industrial, né? O empresário da indústria, mas o benefício é para o trabalhador da indústria. E quando você fala de um evento como o 1º de maio, que tem um condão, lógico, dos sindicatos e tal, mas tem ali também os festejos, né? Claro. A questão cultural, que muitas vezes tem, as feiras que tem nesses espaços, tem a parte política, de discussões, de defesa, e que o trabalhador também tem assento no conselho, né? Uma parte dele, 1/3, dos trabalhadores. A ideia do SESI, se eu entendi bem, eu vou cuidar do meu prestador de serviço, do meu trabalhador, daquele da sua família. A família dele. Porque se eu cuido dele, é como eu brinco com o meu mecânico. Meu mecânico eu considero muito bom. E eu disse a ele assim, cara, eu vou abrir um plano de saúde para você, porque você não pode nem ficar doente. Boa. Porque se eu perder ele, até eu achar outro... Então, acredito que a ideia do SESI é exatamente essa, né? Eu vou cuidar daqueles que ajudam a gente e nós dois crescemos juntos. Não é isso? E tudo isso, doutor, tá abarcado dentro desse mestrado. Eu estou tentando, né, discutir buscando, né, na dissertação, dialogar um pouco esse caráter, e no final a minha ideia é trazer alguns entendimentos ao final dessa linha de dissertação, né? E talvez até com sugestão de procedimentos internos para melhorar, para funcionar, né? Porque muitas vezes você tem hoje alguns instrumentos, o nosso instrumento de contratação, né? Que é o RCA, contratação e alienação, que a gente não usa a lei de licitações. A gente usa um instrumento próprio de contratação, que tem uma natureza mais flexível, mas que ele também tem muito a ver com a licitação. Então, como eu desmistifico isso, né? Então, assim, embora eu não seja uma entidade pública, mas eu tenho que zelar por aquele recurso. E de que maneira eu faço isso? Então, dentro do RCA, eu tenho os princípios, né? Da transparência, da lisura, da competitividade, né? Então, tem alguns princípios ali que dialogam muito com os princípios da administração pública, mas não são. Né? Legal. E, então, a gente tem uma liberdade maior de contratação da forma, mas essa liberdade ela tá sempre vinculada ao que os nossos instrumentos jurídicos dispõem. Então, esse entendimento é que é importante, né, para que a gente possa conduzir melhor todos os processos internos de contratação, né, de alienação, porque a gente tem muitos, os SESIs regionais estão ali borbulhando, fazendo coisas. Né? Outro dia eu estava conversando com a diretora jurídica do SESI aqui em São Paulo, né? E eles têm uma escola muito importante aqui na região da Leste sendo construída, mas tiveram um problema com uma empresa. Então, tudo isso, né, tem que ter um cuidado, porque você está lidando com um recurso que, embora não seja tipicamente público do ponto de vista que entra no orçamento, mas ele tem uma conotação parafiscal, porque ele é compulsório. E a responsabilidade também é igual, né? Exatamente. Nós estamos caminhando para o fim,
Mas, Edmilson, nós precisamos lembrar de que quem não está inscrito, o que precisa fazer? Opa, corre lá, se inscreve, curte o nosso canal, aperta lá o sininho de notificações. Isso aí. Quem está acompanhando o Fala Direito está vendo a gama de assuntos e os interesses diversos que a gente traz. Então você não pode ficar de fora. E ajuda a gente a impulsionar não só o nosso canal, mas também a dar mais visibilidade para o nosso convidado. Porque é ele, na realidade, quem ilustra, é ele quem abrilhanta tudo isso que a gente faz para vocês. Agora, não podemos esquecer, de jeito nenhum, dos nossos patrocinadores. Verdade. Outras pessoas muito importantes que nos ajudam também, nos estimulam, né, a continuar no ar, trazendo tudo isso aqui para vocês. E eu quero mandar um abraço para o nosso amigo, o De Ribeiro, né? Exato. Grande criminalista, Doutor um Ribeiro, advogado combativo. Sempre nos auxilia aí, que né? sempre está conosco aqui. Então, um grande abraço, doutor Ribeiro. Boa, Ribeiro. Pô, Edmilson, chegamos naquele momento. Pois é, né, Vanor? A gente nunca quer acabar, né? Acabou. Passou muito rápido. Nossa, foi muito rápido. O rápido assunto mesmo. é muito importante, é muito gratificante de falar dele, mas o nosso tempo passou muito rápido, né? Então, queria pedir ao nosso convidado que faça suas considerações finais para que a gente possa encerrar aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no Fala Direito, né? Agradecer ao Dr. Vanor, agradecer ao Dr. Edmilson aqui, a gente bater esse papo bacana, né? Obrigado. Acho que a hora passou rápido quando o assunto é bacana, quando a gente consegue, né? Verdade. E é legal que a gente não fica só naquele juridiquês, né? Que a gente possa também fazer do direito ser uma ferramenta empoderando você que está aí, que está acompanhando, que está assistindo, né? E que pode entender melhor, porque quando a gente, né, tem o conhecimento, a gente fica livre de uma escravidão somente daquilo que é senso comum, né? Então, acho que eu quero agradecer, dizer que o terceiro setor é muito interessante, muito bacana, é importantíssimo, né, para o Estado. Contudo, a gente também precisa entender esses limites, né, do Estado também com o terceiro setor, fazer com que essa sintonia cada vez mais seja equilibrada, cada vez mais seja correta em benefício da população, daqueles que também mais precisam, né? Então, agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E é isso aí, minha gente. O terceiro setor não é só sobre ajudar, né? É sobre transformar vidas, inclusive a sua, quando você se envolve, né? Pode ser com tempo, talento ou com um pouquinho de dinheiro também, né? Claro. Valeu demais, doutor Fábio, recebê-lo aqui. É sempre um grande prazer. A porta do podcast Fala Direito está sempre aberta, né? Esse papo foi muito interessante, foi muito bom, uma verdadeira injeção de ânimo, de esperança, né? E você que está ouvindo, né? Que está nos ouvindo, está nos assistindo, bora fazer parte, vamos participar do terceiro setor, vamos entrar no terceiro setor de alguma maneira, né? Isso aí. E é isso, até o próximo episódio.